Como é que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? A vontade de Deus para os crentes é a santificação. O que é que realmente significa a santificação? Será que tu estás satisfeito, digamos, com a tua progressão, com a tua vivência, com a tua progressão espiritual? Ou realmente esta manhã, estas palavras de Jesus vão mais no fundo do teu coração para dizer, olha, tu precisas ainda de mudar isto? Como é que a igreja pode viver uma vida que agrada a Deus? Deus espera que na sua união em Portugal e na sua igreja mundial, as igrejas sejam transformadoras. Igrejas onde as pessoas entram e são transformadas pela existência do amor fraternal, pela existência da presença de Cristo em cada membro que a compõe. Sabem, um dia um certo jardineiro, dedicado ao seu belo jardim, ele plantou flores delicadas e cuidou delas com muito amor, com muito carinho dessas flores do seu jardim. Mas diz que um dia ele percebeu que havia ali algumas ervas daninhas que começaram a crescer juntamente com as suas flores no seu jardim. E ele sabia que essas ervas daninhas, quando eram pequeninas, não traziam assim grande problema, mas à medida que elas fossem crescendo, aquelas ervas daninhas poderiam sufocar e prejudicar as suas plantas. Então, ele decidiu removê-las imediatamente. E assim como esse jardineiro se preocupa em manter aquele jardim livre das ervas daninhas, nós também temos um Pai. Temos um Deus que também se preocupa em purificar, limpar, santificar a Igreja de Jesus. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que está atento a tudo aquilo que pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento e a nossa comunhão com o nosso Pai Celeste. Por isso, eu lembrei-me de um texto que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e eu vou pedir que os irmãos possam acompanhar a leitura deste texto bíblico. Eu sei que há alguns jovens que estão preparados para ler este texto bíblico. Queria pedir que eles viessem aqui à frente para me ajudar a fazer a leitura. Podem vir aqui à frente? Ok? Podem pôr o PowerPoint, entretanto. Então dizia eu, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 3 até ao versículo 12. Eu não sei se isto está a funcionar, se não podem passar aí. Ok. Portanto, vocês não fiquem atrás de mim, venham aqui para a frente. Venham aqui para o meu lado. Isso, gosto de vos ver aqui. A juventude tem que estar aqui também na frente para as pessoas verem e estar envolvidas também no culto de Deus. Vamos então abrir. Toda a gente já abriu a Bíblia, já encontraram? Já nos tablets, telemóveis, Bíblias físicas, virtuais? Está tudo? Ok, vamos então fazer a leitura deste belo texto da Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 até ao versículo 12. Porque é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.
Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Muito obrigado. Obrigado pela leitura do texto bíblico de hoje. Este é o texto que eu gostaria de refletir nesta manhã aqui com a igreja em Setúbal. Aqui neste texto nós encontramos aqui alguns pontos interessantes. É interessante nós vermos que o contexto deste texto, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Tessalonicenses para instruí-los sobre como é que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Como é que a igreja pode viver uma vida que agrada a Deus? Ele vai abordar neste texto várias questões morais, éticas, questões que eram relevantes também para a comunidade cristã naquela época. Nos versículos 3 até ao versículo 5 do texto bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo enfatiza que a vontade de Deus para os crentes é a santificação. Ou seja, é a sua separação do pecado e a sua consagração a Deus. Ele destaca que a santificação inclui abster-se da imoralidade sexual, de viver uma vida que seja santa e que seja honrosa também. Quando nós lemos os versículos 6, versículo 7, o apóstolo Paulo fala, portanto, advertindo os Tessalonicenses contra qualquer tipo de transgressão ou exploração em relação aos outros irmãos na fé. Ele destaca que o Senhor é o juiz, não é, de todas essas práticas, e ele chamou a viver uma vida separada, uma vida santa. Continuando aqui no versículo 8, o apóstolo Paulo afirma que aquele que rejeita as instruções não está a rejeitar apenas o homem, mas está a rejeitar também a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Fazendo uma exegese deste texto bíblico, ele leva-nos a entender a importância da santidade na vida do crente, na vida do cristão. O chamado que Deus faz para nós vivermos de acordo com os padrões de Deus e de acordo com a vontade de Deus. E esta manhã eu gostaria de tirar 4 notas, 4 lições, podemos assim dizer, do texto bíblico, deste texto bíblico de Tessalonicenses. É claro que este texto é tão rico, que certamente se vocês cavarem, vão encontrar muitas outras lições para cada um de nós esta manhã. Mas eu queria vos deixar apenas 4. Vamos então à primeira nota que eu vos queria deixar. Vamos avançar, não sei se aqui exatamente. A primeira tem a ver com a vontade de Deus para a santificação. É interessante que o apóstolo Paulo, ele ressalta aqui de forma clara, inequívoca, a vontade de Deus, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas o que é que realmente significa a santificação tão enfatizada pelo apóstolo Paulo? Nós podemos dizer que a santificação é um processo contínuo, é um processo progressivo, no qual somos separados do pecado e somos consagrados para estarmos com Deus, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Jesus, cada vez mais semelhantes a Cristo no seu caráter e na sua conduta. É interessante que, ao abordar a vontade de Deus para a santificação, Paulo está a lembrar do chamado que Deus faz, do chamado divino para vivermos em conformidade com os padrões de Deus. E sabem, há uma coisa que eu tenho estado a refletir há algum tempo, sobretudo nestes últimos tempos, nestes últimos meses, semanas, tenho estado a refletir sobre a vontade de Deus. O que é realmente fazer a vontade de Deus? Porquê é que nós temos que fazer a vontade de Deus? Ainda não consegui entender tudo, ainda estou nesta pesquisa, ainda estou neste trabalho para perceber exatamente o que é que isto significa mesmo para a nossa vida. Isto significa,
e algumas notas eu vou tirando. Isso significa não apenas evitar o mal nas suas formas mais óbvias, mas também buscar ativamente a pureza, a santidade em todas as áreas da nossa vida. Portanto, aqui nesta carta, neste texto bíblico, nós podemos ver que ele faz uma declaração geral e positiva de que a vontade de Deus é que tu sejas santo, é que tu sejas santificado. Agiasmos, esta palavra grega, não é, que se refere a um processo que, ou mais frequentemente, o seu resultado estar a ser santificado é algo que é um progresso constante. Viver em conformidade com os padrões de Deus não é realmente uma tarefa fácil, mas implica tomar decisões difíceis que muitas vezes podem ir contra a corrente do mundo atual, mas também que estão alinhadas com os princípios e com os padrões eternos do reino de Deus. Talvez podemos deixar aqui algumas perguntas que nos pudessem ajudar a compreender um pouco qual é esta ideia. Será que nós devemos de guardar o sábado ou irmos trabalhar no dia de sábado? Será que fazer a vontade de Deus e fazer esta caminhada de santificação, de santidade, como nos diz aqui o apóstolo Paulo, será que eu devo orar ou ver televisão? Será que eu deveria de namorar com um jovem que é ou que vive contra os princípios de Deus? Ou não namorar com esse jovem? Há aqui tantas perguntas, não é, que nós podemos fazer. A santificação abrange todas as áreas da nossa vida. Abrange os nossos pensamentos, abrange as nossas palavras, as nossas ações, os relacionamentos e até mesmo os nossos desejos mais íntimos. Envolve purificar os nossos corações, renovar as nossas mentes, consagrar as nossas vidas inteiramente a Deus. E sabem, não se trata apenas de seguir regras externas, mas de permitir que o Espírito de Deus entre no nosso interior e transforme profundamente o nosso caráter, para podermos refletir cada vez mais a imagem de Jesus na nossa vida. Talvez podemos perguntar como poderias dizer que está o teu estado neste momento? Será que tu precisas de crescer, de continuar a crescer em santidade e em pureza de coração, como Deus nos apela ou nos chama no texto desta manhã? A vontade de Deus para a santificação é um chamado à transformação radical e constante. É um convite que Deus nos faz para nos tornarmos realmente santos, como nós encontramos aqui neste texto bíblico. Será que tu estás satisfeito, digamos, com a tua progressão, com a tua vivência, com a tua progressão espiritual? Ou realmente esta manhã, estas palavras de Jesus vão mais no fundo do teu coração para dizer, olha, tu precisas ainda de mudar isto, de mudar aquilo, de ter mais atenção neste ponto, naquele ponto da tua vida? Esta é a vontade de Deus, diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Escreveu o apóstolo Paulo, sim, a vossa santificação. A santificação da igreja é o objetivo de Deus em todos os seus tratos com o seu povo. E Deus escolheu para que eles fossem santos. Ele deu o seu Filho para morrer por eles, para que pudessem ser santificados em fazer a vontade do Pai. Sim, fazer a vontade do Pai. Vejam, Ellen White, ela tem, e vou partilhar aqui convosco rapidamente 2 citações, peço que me possam passar ali o slide para vocês acompanharem melhor também a leitura. Ela diz assim, a verdadeira santificação vem através da aplicação do quê? Do princípio do amor. É interessante. Eu quando vi esta citação fiquei realmente sem palavras. A verdadeira santificação vem através da aplicação do princípio do amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A verdadeira santificação vem da aplicação
do princípio do amor. Parece que não tem muito a ver. Nós muitas vezes quando falamos nisto ligamos muito às regras, aos regulamentos, aos mandamentos, não é? Mas a Ellen White, ela diz que a verdadeira santificação vem através da aplicação deste princípio. Vamos continuar a ler uma outra também citação que eu partilho convosco. Ela diz, a santificação, esta já é um pouco mais conhecida, não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de uma vida inteira. Não é obtido por meio de uma feliz fuga de sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Os erros não podem ser corrigidos nem reformas efetuadas no caráter por meio de esforços débeis, intermitentes, mas somente por meio de um esforço longo e perseverante, de uma disciplina severa e de um conflito severo é que nós poderemos vencer. Prezados irmãos, ainda há uma luta grande a fazer, não é? Eu falo por mim. Deus ainda quer mudar ainda mais o meu coração. Ainda há muita coisa que Deus quer ver diferente dentro de mim também. Eu tenho a certeza que o Senhor quer fazer também o mesmo em cada um de vós e nesta igreja também aqui em Setúbal. Esta santificação, este desejo de Deus de estarmos cada vez mais a refletir esta imagem de Cristo na nossa vida é realmente um desejo que Deus quer fazer em cada um de nós. A segunda nota que eu tiro aqui deste texto de Tessalonicenses, passamos ao slide seguinte, é exatamente o amor fraternal e o respeito que nós devemos ter uns pelos outros. O amor cristão não é algo que nós alcançamos, mas é um estado de ser ou uma emoção, é uma ação contínua que nos esforçamos constantemente para melhorar. É interessante que com estas palavras, no capítulo 4, versículo 9, agora sobre o amor fraternal, o apóstolo Paulo passou para algo novo, mas não assim tão novo. Ele ainda estava a descrever como viver para agradar a Deus. E para agradar a Deus, ele vai deixar algumas orientações à igreja de Deus também, para podermos compreender melhor o que é que Deus espera da igreja aqui em Setúbal também. Paulo elogiou novamente os Tessalonicenses, observando que quando se trata de amor fraternal, o apóstolo não precisava de dizer nada. A igreja em Tessalónica era uma comunidade solidária. Esta igreja tinha este tipo de reputação. O amor foi e ainda é a marca registada da comunidade cristã. Na verdade, é o chamado supremo na vida de qualquer crente. E é interessante que a palavra usada aqui para amor, a palavra Filadélfia. O amor fraterno, o amor familiar. É realmente um carinho marcado por uma ação forte. E Paulo não precisava de instruir os Tessalonicenses sobre o amor, não só porque eles o viviam também, mas porque também tinham sido ensinados por Deus a viver esse amor entre eles, através do Espírito Santo também. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Nós, então, devemos de derramar esse amor também uns para com os outros. Depois de permitirmos esta transformação, esta tal santificação, então nós vamos conseguir também derramar esse amor para com as outras pessoas. É uma obra direta de Deus, que flui do nosso coração para as outras pessoas que estão à nossa volta. Paulo não apenas instrui a santificação, mas enfatiza a importância do amor fraternal e do respeito mútuo que deve existir entre os irmãos na fé. Esses princípios são essenciais para um funcionamento saudável, edificante da Igreja de Cristo. O amor fraternal é uma expressão do amor que Cristo nos ensina e nos ensinou e também nos exemplificou também. O apóstolo Paulo lembra, portanto, da importância de tratarmos uns aos outros com amor, com bondade, como verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo. E este amor não se limita apenas às palavras, mas manifesta-se também em ações concretas de cuidado, de apoio, de encorajamento também uns aos outros. É um amor que busca o bem-estar do outro, que
que se alegra com as realizações do outro, compartilhando tanto as alegrias quanto as tristezas. Quando vens à igreja e falta alguém nesse sábado ou nesse dia que vieste à igreja, o amor leva-nos a ligar para a pessoa, a visitar a pessoa, a mandar uma mensagem, quem sabe, para essa pessoa, a interessar-se por ela. O amor fraternal, Paulo destaca esta necessidade do respeito mútuo entre os irmãos na fé. E isso envolve reconhecer, valorizar a dignidade, a individualidade de cada pessoa, indiferentemente das suas diferenças de opinião, independentemente das suas diferenças de opinião, do seu status social, do seu histórico pessoal, da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade. Devemos de tratar uns aos outros com respeito, evitando qualquer forma de opressão, de engano ou de exploração. O amor mútuo também implica ouvir com atenção a outra pessoa, considerar as suas opiniões e as suas perspectivas, mesmo quando nós discordamos delas, e sobre cultivar um ambiente de diálogo aberto, construtivo, onde cada pessoa se sinta valorizada, respeitada em sua unicidade. Isto é ser igreja. Igreja é isto. Promover o amor fraternal, o respeito mútuo na comunidade cristã. Ela torna-se então um lugar de acolhimento, de aceitação, de crescimento espiritual. Podemos dizer que a igreja torna-se uma casa-abrigo, onde as pessoas entram e sentem-se bem, onde as pessoas não se sentem acusadas, discriminadas, diminuídas, mas amadas. Isto é ser igreja. E esses valores fundamentais fortalecem os laços de comunhão entre os membros da igreja e testemunham ao mundo o poder transformador da Igreja de Cristo e do Evangelho de Cristo, sobretudo. Deus espera que na sua união em Portugal e na sua Igreja Mundial, as igrejas sejam transformadoras. Igrejas onde as pessoas entram e são transformadas pela existência do amor fraternal, pela existência da presença de Cristo em cada membro que a compõe. Por isso, possamos seguir realmente este exemplo de amor e respeito que Cristo também nos deixou. Portanto, a primeira nota é esta santificação que Deus deseja fazer na sua igreja, em cada um de nós. Este processo contínuo que nós nunca devemos parar e nunca devemos pensar, eu já cheguei ao topo. Nunca, nunca. Nós ainda temos muito para crescer. Segunda nota, a Igreja de Cristo, ela tem que refletir esse amor fraternal. Às vezes já entrei em algumas igrejas e saio das igrejas e ninguém notou a minha presença, nem a minha entrada, nem a minha saída. A igreja deve estar atenta às necessidades, deve estar atenta às pessoas, não importa quem elas sejam, porque para Deus todas são importantes. Terceira nota que nós podemos retirar aqui deste texto é o testemunho. Podemos avançar para o slide seguinte. O testemunho para o mundo. Viver em santidade, viver em comunhão fraternal dentro da igreja não é apenas uma questão interna, mas isto também tem um aspecto, tem também um impacto significativo no testemunho que nós podemos dar para as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando nós vivemos em harmonia e amor uns com os outros, nós estamos a testemunhar ao mundo o poder transformador do Evangelho de Cristo. E a igreja vai continuar a crescer. O nosso relacionamento amoroso e respeitoso não apenas fortalece a unidade da igreja, mas também demonstra aos que estão lá fora o amor de Cristo, que transcende todas as barreiras, todas as diferenças. E isto leva-nos a testemunhar, leva-nos a falar de Jesus. Quando os não crentes observam a maneira como nos amamos e relacionamos uns com os outros, eles podem ser então atraídos pelo amor de Cristo. E certamente nós poderemos ainda ter mais bons problemas, que é ter que fazer 2 e 3 cultos, como eu sei que vocês já estão a pensar fazer aqui. Porque a igreja vai continuar a crescer, se ela for transformadora,
se ela realmente seguir estes princípios, ela vai continuar a crescer. Mas graças a Deus por isso, porque é Ele que faz essa obra em nós e é o Senhor que nos quer usar exatamente para isso. Portanto, é importante nós lembrarmos que vivemos num mundo que muitas vezes ele está carente desse amor genuíno, desses relacionamentos significativos que realmente fazem a diferença na nossa vida. Por isso, possamos ser diligentes em cultivar relacionamentos saudáveis e amorosos dentro da igreja, para que o nosso testemunho possa sair para fora da igreja também e atingir muitas outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Passo ao slide seguinte. Serva do Senhor, ela diz assim: Deus pode ser honrado por aqueles que professam crer nele, somente se forem conformados à sua imagem e controlados pelo seu Espírito. Então, como testemunhas do Salvador, poderão dar a conhecer o que a graça divina fez por eles. E agora aqui nós entramos numa outra nota, ponto seguinte da mensagem que eu vos queria deixar também esta manhã. Podemos passar ao... Exatamente. O Senhor deseja capacitar-nos através do seu Espírito. Aqui vemos o papel do Espírito Santo na vida do crente e vemos quanto ele é essencial para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que dirige. Ele não apenas nos chama à santidade e ao amor fraternal, mas ele capacita e fortalece para que nós possamos viver uma vida que glorifica Deus e que abençoa aqueles que estão ao nosso redor. E sabem, prezados irmãos, é o Espírito Santo que nos ajuda a partilhar a palavra com as pessoas. É Ele que nos capacita. Ainda ontem eu falava com alguém, com uma pessoa, poderia e tinha razões para reclamar porque as coisas não foram feitas como nós tínhamos pedido, e sabem que às vezes nós, quando nos sentimos injustiçados, não é? Nós dizemos até às vezes algumas coisas que não devemos. Mas eu quero agradecer a Deus porque o Espírito do Senhor estava no meu coração naquele momento e me ajudou a ver a coisa do outro lado. E sabem o que é que aconteceu? Eu pude falar de Jesus àquela pessoa também. Eu até dizia ao meu filho: olha Pedro, estás a ver, nós tínhamos razões todas para reclamar porque o serviço não foi feito como devia, não foi aquilo que nós tínhamos combinado, chegamos ali e as coisas estavam feitas de uma forma diferente, mas porque nós abordamos as coisas de uma outra forma, tivemos a oportunidade de falar de Jesus àquela pessoa. E tive a oportunidade de dar um cartãozinho também da Novo Tempo. E tive a oportunidade de dizer que realmente Jesus a ama muito e que Jesus tem planos também para ela. Não importa se ela é católica, disse: eu sou católica praticante, não importa. Jesus quer transformar a nossa vida e o nosso coração e é o Espírito Santo que nos capacita. Quando nós oramos a Deus pela manhã e dizemos: Senhor, ajuda-me durante o dia de hoje a partilhar a mensagem com alguém, sabem o que é que Jesus vai fazer? Vai fazer exatamente isso que nós pedimos. Porque é isso que Ele quer fazer através da sua igreja. É isso que o Espírito Santo está incessantemente a trabalhar e a fazer em cada um de nós. Queria-vos deixar esta citação também do Espírito de Profecia, passando ao slide seguinte, que diz assim: quando vocês receberem o batismo do Espírito Santo, o que é que ele diz? O que é que ela diz? Entenderão mais das alegrias da salvação do que jamais conheceram em toda a vossa vida. Quando vocês receberem o batismo do Espírito Santo, entenderão mais das alegrias da salvação do que jamais conheceram em toda a vida até agora. Realmente é isto mesmo. Eu acredito que é mesmo isto que nós precisamos como igreja, do Espírito Santo. Porque é Ele que dirigiu a primeira igreja primitiva e fez com que realmente aquela igreja fosse uma bênção. O Espírito Santo capacita-nos das mais variadas formas. Ele dá-nos o poder para resistir à tentação, dá-nos o poder para vencermos o pecado nas nossas vidas. Ele dá-nos o discernimento para nós podermos compreender qual é a vontade de Deus. Ele concede dons espirituais para servirmos aos outros, para fortalecermos a igreja. Ele consola nos tempos das dificuldades, porque Ele é o nosso Consolador, que Jesus disse que iria enviar para nós. Ele é realmente aquele que nos pode dar a paz que excede todo o entendimento. E como cristãos,
não podemos subestimar a importância da presença do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador constante. Ele é o nosso guia fiel, o nosso consolador amoroso. Devemos aprender a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Eu repito, em todas as áreas da nossa vida. Confiando na sua orientação e permitindo que ele opere em nós para a glória de Deus. Prezados irmãos, possamos buscar uma vida cheia desse Espírito, rendendo-nos completamente a Deus. Sabe o que é render? Submeter-nos. Eu gosto mais da palavra render até. Render. Dizer, olha Senhor, és tu que guias, tu que conduzes. Tu sabes melhor o que é melhor para a minha vida, para a minha família. Nas pequeninas decisões do dia a dia, rendemos-nos a Deus. Render ao Espírito Santo, rendermos completamente à sua vontade, ao seu controle, permitindo que Ele nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando eu olho para Jesus, Jesus dizia sempre, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. É este render-se a Deus que realmente a Igreja do Senhor precisa para o cumprimento da missão que ela tem. Quando o poder, podemos passar? Quando o poder do Espírito Santo é apreciado e sentido no coração, o que é que diz lá? Muito menos do eu será exibido e muito mais sentimento de fraternidade humana será revelado. A nossa parte não é nos exibir, mas é o quê? Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Esta é realmente aquilo que o Senhor nos quer transmitir a cada um de nós esta manhã, prezados irmãos. Ainda há muita coisa a mudar na minha vida? Certamente que sim. Ainda há alguns problemas, alguns defeitos de caráter que eu tenho no meu coração? Certamente que sim. E se calhar Jesus ainda não veio porque Ele também está à espera que eu possa mudar alguma coisa na minha vida. Se calhar Ele ainda está à espera que eu possa ser ainda mais usado por Ele para muitas outras pessoas também conhecerem esse amor maravilhoso de Deus. A Igreja de Deus foi instituída nesta terra para cumprir a missão. E o Senhor conta com quem? Conosco. Eu vou. Iremos todos? É realmente o modo que nós temos para este quinquênio. Porque o Senhor conta com cada um de nós para levarmos esta mensagem do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Prezados irmãos, voltamos à história do jardineiro no início da mensagem. Ele quer remover as ervas daninhas da tua vida. Eu não sei quais são, mas Ele sabe. Ele quer fazer desta igreja, aqui em Setúbal, em Portugal, mais pura. Uma igreja que reflete a palavra de Deus. Queres permitir que Ele faça esse trabalho que precisa de ser feito? Ou ainda vais continuar a encontrar desculpas para não te renderes completamente a Deus? Possamos ser desafiados pela palavra de Deus a buscar esta santificação, que depois, por sua vez, nos leva a viver esta comunhão fraterna, como igreja, como irmãos em Cristo, uns com os outros, capacitados pelo Espírito Santo. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos conduza em cada passo e fortaleça a nossa jornada de fé e nos capacite para sermos ainda uma igreja mais interventiva, uma igreja transformadora, uma igreja que reflete realmente o amor e a santidade de Cristo ao mundo ao nosso redor. Que a presença do Espírito esteja em cada um de nós e seja cada vez mais evidente na nossa conduta, nos nossos relacionamentos para a vontade de Deus. Deus possa abençoar esta igreja aqui em Setúbal e a mim também e a cada um de nós e que nós possamos continuar a ver a manifestação da sua glória através da sua igreja, através de cada um de nós. Que a igreja do Senhor possa continuar a cumprir a sua missão e que realmente nós possamos ser cada vez mais trabalhados, santificados, de acordo com a vontade de Deus. Esta é a minha oração que eu partilho convosco nesta manhã. É em nome de Jesus.